Livro de Juízes, capítulo 7, a partir do versículo 9, todos encontraram, amém? Amém. Diz a palavra do Senhor assim: sucedeu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entregarei nas tuas mãos. Versículo 10 diz assim: se ainda temes atacar, desce tu com o teu servo curado ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois fortalecerás as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço curado até a vanguarda do arraial. Versículo 12 diz assim: os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale com gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que este caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendido. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Jonas, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar esse sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas em vossas mãos. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus pois aplique essa palavra bendita e preciosa aos nossos corações. Esses dias temos sido muito abençoados com a reflexão desse servo de Deus, o Gideão. Tive aqui em um outro momento, falamos um pouco sobre Gideão, mas eu tenho no coração de continuar falando mais alguma coisa que Deus tem colocado em nosso coração. Aqui é interessante, irmãos, porque Deus já havia falado a Gideão, e não foi uma vez, e não foi duas vezes. Deus já havia falado mais de uma vez com Gideão, mas agora Deus manda que Gideão vá até o arraial, e quando Gideão vai até o arraial, ele escuta em uma tenda alguém contando um sonho e outra pessoa interpretando esse sonho. E diz a Bíblia que nesse momento as suas mãos foram fortalecidas e Gideão adorou ao Senhor. A primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos nesta tarde é que faça dos seus campos de batalhas um lugar de adoração. É isso mesmo. Em vez de murmurar, em vez de reclamar, em vez de desconfiar do Senhor, faça dos seus campos de batalha um lugar de adoração. É isso que Deus quer que nós aprendamos, irmãos. Que nós não devemos somente adorar a Deus na bonança, na alegria, porque adorar a Deus quando tudo está muito bom, quando tudo está tranquilo, quando tudo está favorável, é muito fácil. Difícil é adorar a Deus como Jó adorou em meio às percas. Difícil é adorar a Deus como Jó adorou em meio da falta de entendimento. Talvez o maior problema de Jó não foi simplesmente a perda dos seus bens, ou até da sua família, foi a falta de compreensão do porquê tudo aquilo estava acontecendo na vida do seu servo. Mas eu quero dizer para você nessa tarde que não importa que você entenda ou que você não entenda, que você compreenda ou que você não compreenda, porque o agir de Deus sempre estará acima do teu pensamento. Os propósitos e planos de Deus sempre estarão acima dos teus propósitos. Só resta uma coisa a fazer: adore a Deus em meio às tuas lutas, em meio às tuas dificuldades. A situação difícil, irmão, a situação terrível, a situação desesperadora só tem um motivo: é para nos levar a um sentimento, a uma atitude de adoração. E talvez alguém diga assim: ué, falar é fácil, difícil é fazer. Mas nós temos exemplo na Bíblia de pessoas que adoraram a Deus em meio às suas dificuldades. E alguns nem a Bíblia dão testemunho que eram crentes, mas aprenderam a adorar Jesus em meio à luta.
E a Bíblia diz que naquele dia Gideão foi até o arraial, e no seu campo de guerra, Gideão fez um lugar de adoração. O problema não está no lugar, irmãos. O problema não está na dificuldade, irmãos. O problema está na minha e na tua atitude. Se você adorar em meio à luta, essa luta vai passar rapidamente. Se você louvar a Deus em meio à dificuldade, essa dificuldade vai passar rapidamente, porque Deus vai olhar para o teu coração e vai dizer: como pode estar sofrendo tanto, mas está me louvando? Irmãos, a tua adoração comove o coração de Deus. Eu lembro daquela ilustração muito interessante, e o anjo chega diante de Deus com muita pressa e Deus diz: olha, eu quero que me acesse. É uma ilustração, tá, irmão? E aí o anjo conta e Deus diz: olha, eu quero que me acesse, eu estou precisando. E aí o anjo diz: está precisando de uma cura, está muito doente e te pediu uma cura. E o Deus diz assim: vá muito à pressa, ele vai curar da minha serva. E o anjo sai andando bem rápido e traz a bênção para a sua serva. De repente, quando aquele anjo sai, chega outro anjo e Deus diz: o que é que meu servo fulano está precisando? E o anjo diz: olha, ele está desempregado, está sofrendo, está passando necessidade. Mas aí ele clamou e ele chorou, passou a noite chorando e pedindo aqui uma providência. E Deus diz: não vá andando, não, vá correndo a maior velocidade que você puder e leve a vitória do meu servo, a provisão dele. Quando esse anjo termina de falar, outro anjo entra e diz assim: Deus diz para aquele anjo: eu sei, a minha serva fulana de tal está sofrendo, está precisando disso, está precisando daquilo, está precisando daquilo outro. E Deus começa a enumerar os seus problemas. E de repente Deus diz para o anjo: olha, e o que é que ela pede? E o anjo diz: Senhor, ela não quer nada, ela só adora. Aí Deus diz: vá na velocidade maior possível e leve a bênção da minha serva. Quando eu e você adora a Deus em meio aos nossos campos de batalha, logo a vitória chega para mim e para você, porque Deus não resiste ao coração quebrantado, Deus não resiste ao coração adorador, Deus não resiste ao coração que tem mais dificuldades da vida, ainda louva o seu nome. Como é fácil louvar quando tudo está bem. Como é maravilhoso louvar quando o celeiro está cheio. Como é maravilhoso louvar quando os filhos estão empregados, quando o marido está pregando, quando está tudo em ordem. Como é bom louvar quando as coisas estão bem, mas quando as coisas estão difíceis e quando você se vê diante de uma situação impossível e diante de um campo de batalha, o que é que você faz? É nesse momento que Deus quer que nós o adoremos e reconhecemos que mesmo em meio aos nossos campos de batalha, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Senhor, Ele continua tendo controle de todas as coisas. E eu posso tranquilamente adorar a Deus, não por causa da minha estrutura, mas por causa do meu Deus. Gideão se tornou um homem conhecido não porque ele era um grande homem, mas porque ele tinha um grande Deus. Eu e você há de superar e vencer as batalhas de nossa vida, não porque você é um grande crente, porque você é um crente tão espetacular, mas porque você serve a um grande Deus, porque você tem um Deus espetacular. E a luta logo foi embora, porque Gideão, do seu campo de batalha, fez um lugar de adoração. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos com Gideão. A Bíblia diz, no capítulo 7, no versículo 2, uma outra coisa que nessa tarde podemos também mais uma vez refletir sobre aquilo que Deus fez na vida desse servo. E o versículo 2 diz assim: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Versículo 3: apregou a coisa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade.
Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Versículo 4 diz assim: disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faz-o descer as águas, e ali tu provarei. Aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer o povo às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei aos midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Como diz para os irmãos, é muito fácil dizermos que confiamos em Deus. É muito fácil cantarmos que confiamos em Deus. Eu até estava refletindo ali na letra de Will, que está bem conhecido, até as crianças gostam. E é maravilhoso, e ele leva a gente à adoração, e é tremendo. Vocês irmãos já ouviram? Não sou cantor, mas diz assim: deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo, o amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa os teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos, os meus planos são melhores. É fácil, irmãos, cantar, é fácil dizer que confiamos em Deus. Sabe o que é difícil? A coisa mais fácil do mundo é a gente abrir a boca e dizer: eu confio em Deus. Sabe qual é a coisa mais difícil do mundo? É nós nos submetermos à metodologia de Deus. Isso é difícil, irmão. A menos que Gideão convoca 32.000 homens e Deus vem, ainda assim é muita gente. E 22.000 homens de uma vez só foram embora. E como se não fosse muito, Deus diz assim: faça mais alguns testes, e 10.000 homens vão embora. Fica somente 300. Irmão, que metodologia terrível! Que 32.000 fica somente 300. Sabe o que é 300 e 32.000? Menos de 1%. Deus estava dizendo para Gideão: eu preciso de menos de 1% da tua força para te dar vitória. Eu preciso de menos de 1% da tua capacidade para te dar vitória, para que depois ninguém se molhe, porque a vitória verdadeira vem de Deus. Mas é difícil, irmãos, a gente se submeter à metodologia de Deus. Talvez eu diga isso foi naquele tempo, irmão. Foi com Gideão. Mas na frente não foi assim, não será? Os irmãos lembram de Marta e Maria? Qual foi a metodologia de Jesus? Tire a pedra! E as irmãs, com muito pouco, não perderam a bênção, porque diz a Bíblia que elas disseram: Senhor, já é 4 dias, já chega a mão. Parece que Jesus não sabia. Parece que Jesus não entendia. É porque é difícil mesmo, irmão, se submeter à metodologia de Deus, porque só podemos se submeter à metodologia de Deus de uma maneira: é pela fé que nós desenvolvemos a fé. Aí talvez alguém diga assim: mas foi um caso à parte. Lembra de Felipe, lá no capítulo 6 de João? Aí diz que Jesus testando Felipe, diz a Felipe: será que 200 denários de pão daria para comprar essa multidão? Aonde há pão para a gente comprar para essa multidão? Imediatamente Filipe diz assim: mas Senhor, nem 200 denários de pão daria para a gente comprar pão para toda essa multidão. Jesus não perguntou quanto daria ou quanto não daria. Jesus perguntou aonde compraria. É difícil, irmão, se submeter à metodologia de Deus, mas é necessário que nós nos submetamos à metodologia de Deus. Sabe por quê? Porque o jeito tem que ser o jeito de Deus. Porque a maneira tem que ser a maneira de Deus. Porque a forma tem que ser a forma de Deus, e não a minha e a tua forma, e não a minha e a tua maneira. Temos
Então contratei um anjo de Deus. Se fosse para eu ir sozinho, eu iria, porque Deus disse para Gideão: eu serei contigo, e tu destruirás esses midianitas como se fosse um só homem. Meus irmãos, temos que aprender que um com Deus é maioria, e diante da metodologia de Deus, pode ficar tranquilo, Deus paga a conta, Deus se responsabiliza. Se Ele mandou, obedeça. Se Ele disse, faça, porque o Deus que mandou é o Deus que se responsabiliza por suas estratégias. Gideão aprendeu a confiar na metodologia do Senhor. Por fim, irmãos, eu queria destacar ainda no texto que li a princípio, no capítulo de número 7, versículo de número 10, eu queria destacar ainda uma outra maneira que nós devemos aprender com Gideão. Quando Deus diz assim: se ainda temes atacar, desce tu com teu servo, com teu moço curar ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois fortalecerás tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço curar até a vanguarda do arraial. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos, para finalizar? Faça a obra de Deus com humildade, sabendo da sua estrutura. Já pensou se Gideão não fosse um homem humilde? Porque Deus diz assim: se tu ainda tens, desce, eu vou te mostrar algo lá. Gideão poderia não ser humilde e dizer assim: não, eu não tenho, eu tenho certeza. Mas ele foi humilde, irmão. Ele não tinha certeza, ele não tinha segurança, e ele foi humilde e desceu. E quantas vezes Deus fala algo conosco, mas por causa de A, por causa de B, o que é que fulano vai dizer, o que é que fulano vai dizer, o que é que não sei quem vai dizer, não importa o que é que alguém vai dizer, ou o que alguém não vai dizer. Seja humilde e faça a obra de Deus com humildade, reconhecendo a sua estrutura. Os homens que Deus escolheu, eles eram humildes, a ponto de reconhecerem a sua estrutura. Lembra de Moisés? Senhor, quem sou eu para ir com Faraó? Lembra do próprio Gideão? Senhor, eu sou o menor da casa de meu pai, da minha família, eu sou o menor, Senhor. Lembra de Jeremias? Senhor, eu não passo de uma criança. Eram pessoas humildes que reconheciam a sua estrutura e sabiam que não tinham condições de cumprirem aquela vocação, aquela chamada por si mesmo. E eu e você também não tem essa condição. Se Deus não for conosco, nós não cumprimos nada. Mas o Deus que chamou é o Deus que está comigo e é o Deus que está contigo. Mas Ele se agrada de um coração humilde. Sabe o que Gideão encontrou na sua grande humildade? De confessar que ele ainda temia, apesar de Deus ter falado tantas vezes. E temos que aprender isso também, irmãos. Temos que aprender isso porque a nossa vitória começa na palavra de Deus. Deus já havia falado com Gideão no seu chamamento, no seu comissionamento. Deus já tinha falado com Gideão, chamado Gideão e disse assim: Gideão, vai nessa tua força. Aí Gideão duvidou e disse: se és tu mesmo, Senhor, permita que eu vá preparar uma comida e que eu volte. E o Senhor espera. E Gideão prepara uma comida e Deus faz um milagre. E em vez dele comer, ele manda que coloque a comida lá e toca a comida e a comida desaparece. E o Senhor desaparece. E a vez que Gideão agora tem a morte, pensa assim: eu vi o Senhor face a face. Aí o Senhor volta, aparece a Gideão e diz: fica tranquilo, você não vai morrer, você vai livrar o meu povo. Isso Deus falando com Gideão. Aí quando daqui a pouco Gideão diz: Senhor, eu já entendi que é o Senhor. Agora, se o Senhor realmente vai livrar Israel através de mim, me dá um sinal, Senhor. Olha, vai chover e eu vou colocar em cima do telhado uma esponja e a esponja vai ficar molhada a esponja vai ficar molhada e a terra embaixo vai ficar seca. Se for assim, o Senhor realmente está falando e realmente o Senhor vai livrar Israel através de mim. E a vez que Deus faz assim. Aí Gideão outro dia assim: não, Senhor,
tenda. Ele não passa a noite toda procurando a tenda. Ele vai na tenda certa, porque Deus guia aqueles que têm um coração humilde. Deus guia aqueles que têm um coração quebrantado. E ele vai, e ele chega na tenda. E quando ele chega na tenda, aquele moço está contando um sonho. E diz assim: olha, como um pão de cevado. E esse pão vem voando. E esse pão derruba a tenda do pão andando. E a tenda fica de cabeça para baixo. Aí o outro, isso é gente que nem é crente, viu? Isso é gente inimigo do povo de Deus. Aí a Bíblia diz que agora o outro chega e diz assim: eu já sei o que é isso. Isso é a espada de Gideão. O Senhor entregou o acampamento dos midianitas na mão de Gideão e do seu exército. Quando Gideão ouve isso, ele fortalece as suas mãos e ele sai, irmão, a mais de 1000 e chega na frente do exército e diz assim: certamente o Senhor entregou os midianitas em nossa mão, vamos para a guerra. Mas eu queria, irmão, que você refletisse só numa coisa. Às vezes nós fazemos o que Gideão fez e nós temos que aprender a não fazer. O Marcos foi o que Gideão fez. Gideão desacreditou da palavra de Deus para acreditar em um sonho de 2 ímpios. Às vezes, irmão, Deus está falando aqui através da palavra, através do pregador, e a palavra de Deus está dizendo: eu estou contigo. E a gente lê, e a gente medita, e a gente está aí, ó. Eu já ouvi isso tantas vezes. Aí vem um irmão em que Deus usa através do sonho, em que Deus usa através de revelação, e glória a Deus por causa disso. Vem um irmão e diz assim: olha, o Senhor está dizendo assim, assim. E aí o irmão se alegra, e aí o irmão fortalece a mão, e glória a Deus por isso. Mas, irmão, a palavra de Deus também é suficiente. A palavra de Deus é viva, irmão. Quando Deus diz que está contigo, não precisa ninguém de revelação para dizer não. É porque Deus está contigo. E eu não estou sendo contra as revelações do Senhor, porque eu sou uma pessoa extremamente abençoada por Deus, por tudo aquilo que Deus tem falado comigo. Mas o que eu quero dizer para o irmão, entenda em nome de Jesus, o que eu estou querendo dizer para os irmãos é que valorize também a palavra de Deus. Eu só acredito se Deus usar um profeta. Não, eu acredito porque está escrito: a sua palavra está estabelecida no céu. Passa o céu, passa a terra, passa todas as coisas, mas a palavra de Deus não passa, não. Valorize a palavra de Deus. Porque Gideão não valorizou. Deus disse: tu vai vencer, eu estou contigo. Você vai vencer como se fosse um só homem. Gideão temeroso. E Deus vem de novo e fala com Gideão de novo. E Deus vem de novo e fala com Gideão de novo. Mas Deus sabe no coração de Gideão e a forma que Gideão iria crer. Às vezes Deus manda ele para o meio do arraial do inimigo, para o inimigo contar um sonho e revelar um sonho e a interpretação do sonho. E Gideão fortaleceu as mãos por causa de um sonho. Ele tinha que ter fortalecido as suas mãos, porque o Senhor abriu a boca e disse: eu estou contigo, Gideão. Vai nessa tua força. Irmão, nós não temos que duvidar da palavra de Deus, não. Quando Deus às vezes usa alguém, é porque muitas vezes nós já estamos duvidando da sua palavra. Creia naquilo que Deus diz, porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus não volta vazia, antes ela cumpre o propósito estabelecido por Deus. Se você soubesse quanto Deus zela pela sua palavra. Repito, Deus dispensou os dons aos seus servos para usar para a edificação da igreja. Continue profetizando, continue entregando aquilo que Deus manda, continue fazendo a obra. Não é nada disso que eu estou dizendo, mas eu estou querendo dizer aos irmãos que Deus valoriza demais a sua palavra. Quer ver como Deus valoriza a sua palavra para a gente encerrar? Por causa da hora, né? A Bíblia diz que Deus chega para o rei Ezequias e diz, através do profeta Isaías: acrescentarei 15 anos de vida a ti.
acrescentarei 15 anos de vida. Aí o rei Ezequias chega para o profeta Isaías e diz assim: Isaías, como é que eu saberei que essa palavra há de se cumprir e que eu voltarei à casa do Senhor para louvar o Senhor? Como é que eu saberei? Agora, irmãos, prestem bem atenção. Ali Deus fez 2 milagres. O primeiro, o seu servo que estava para morrer, Deus acrescentou 15 anos de vida. É um grande milagre, né, irmão? Só Deus pode fazer isso. Mas eu pergunto para os irmãos: ele tinha 39 anos, viveu mais 15, viveu 54. Deus acrescentou 15. Será que Deus poderia ter acrescentado 30? Ou até um pouco mais, né, irmão? Porque 54 anos é razoavelmente novo. Se não foi o mais novo rei que morreu com essa idade, foi um dos mais novos. 54 anos. Agora, o outro milagre que Deus fez, quando ele perguntou: como eu saberei que essa palavra vai se cumprir? Foi infinitamente maior. Sabe qual foi o milagre? O profeta disse: você tem que o relógio da casa de Acais adiante ou retroage? O rei, na sua inocência, disse assim: retroagir é fácil, eu quero ver retroceder. E o que quer dizer retroagir? É como se o rei estivesse dizendo assim: que horas são? 4 horas. Aí o rei estava dizendo para o profeta: fazer com que vire meia-noite é fácil. Eu quero fazer com que vire 6 horas da manhã. Aí o profeta olhou e disse: pois tu verás que o relógio da casa de Acais, o tempo vai voltar. Somente para você saber de uma coisa: que Deus vai cumprir a sua palavra. Agora, irmão, sabe o que é voltar o relógio da casa de Acais? Hoje a gente sabe, naquele tempo era difícil. Hoje existem 2 movimentos na Terra: movimento de rotação e translação. A Terra gira em torno de si mesma e a Terra gira em torno do Sol, das estrelas, dos planetas. Fazer com que o relógio da casa de Acais volte é o seguinte: a Terra gira para um lado, é fazer com que a Terra gire para o outro lado. O que é que Deus está dizendo? Deus fez um milagre que nunca existiu na história dos homens e que talvez nunca existirá, somente para mostrar uma coisa: a minha palavra é fiel, eu quero em cumprir a minha palavra, logo a minha palavra é suficiente. Você não precisa de sinais, você não precisa de qualquer outra coisa. A minha palavra é suficiente na tua vida. Não despreze as revelações, não despreze as profecias, são de Deus. Não despreze os dons que Deus tem dispensado à sua igreja. Mas saiba também de uma coisa: homem, se Deus disse vai tranquilo, porque a sua palavra é fiel e Ele se responsabiliza. Não despreze os profetas, não despreze aquele que Deus tem dispensado dons. Mas se Deus tem te dito, minha irmã, e tem falado ao teu coração, e tem falado através da palavra, e tem dito: eu vou fazer, fica tranquila, o teu Deus, Ele vela em cumprir com a sua palavra. A palavra de Deus é suficiente, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é pão, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é fortaleza, a palavra de Deus é refrigério, a palavra de Deus está estabelecida nos céus. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus se cumprirá em nossa vida. Seja humilde como Gideão. Reconheça a sua pequenez. Reconheça que você não tem condições e faça a obra de Deus com humildade.
nos abençoe em nome